nova série expositiva. E nós andamos aí desde o ano passado até esse primeiro semestre na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Lá no nosso canal no YouTube você consegue ter acesso ali a todas as pregações. Quero rever as pregações de Romanos. Vai lá no nosso canal no YouTube, você consegue ver desde a primeira até o final. Fica ali esse registro para nós estudarmos, né? E hoje, e durante todo esse semestre, vai ser uma série mais enxuta. Nós vamos olhar para as cartas a Timóteo, as duas cartas que Paulo escreveu para Timóteo, nesse segundo semestre, tá bom? E hoje nós vamos iniciar então com 1 Timóteo. Abra sua Bíblia na primeira carta, na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo que nós já encontramos aqui nos nossos devocionais em Filipenses, Paulo citando Timóteo, mas também na carta aos Romanos, Paulo também falou de Timóteo, apontou para Timóteo. E aí então, chegamos em Timóteo agora. Meus irmãos, na nossa EBD, agora classe única, nesse mês, hoje e no mês de julho, nós começamos a olhar para algumas marcas de uma igreja saudável. Hoje nós olhamos e descobrimos ou reafirmamos um fato. Pregação expositiva é uma marca importante para uma igreja que pretende ser saudável. E aí eu faço uma pergunta aos irmãos. Quando você pensa em fundamentos para uma igreja saudável, o que vem à sua mente? Eu fiz essa pergunta de outro jeito hoje pela manhã, mas mais uma vez, o que vem à sua mente? Estrutura, programação, pessoas, doutrina, o que vem na sua mente? A verdade é que antes de tudo isso, Deus edifica a sua igreja por meio da verdade, por meio da palavra, e uma palavra que é vivenciada, é vivida na mutualidade da comunidade. Relacionamentos piedosos, como consequência da obediência à verdade, à palavra, de fato é uma marca de uma igreja saudável. E é por isso que as cartas de Paulo a Timóteo, elas continuam tão relevantes. Elas não são apenas conselhos a um jovem pastor, porque aqui nós temos essa relação, o apóstolo Paulo e Timóteo. Mas não são apenas conselhos a um jovem pastor, mas são instruções de Deus para toda a igreja, para que sejamos fiéis à verdade e sustentemos uns aos outros em amor e compromisso em Cristo. Então, apesar de nós termos essa carta com um tom bem pessoal de Paulo para Timóteo, nós vamos descobrir que Paulo sempre teve a pretensão de que esta carta fosse lida também diante de toda a igreja, porque aquelas instruções que Paulo estava dando para Timóteo, sobre como ele deveria organizar aquela igreja, sobre como deveria ser a dinâmica dos relacionamentos, era para que sim, ele como aquele líder colocado ali para ensinar, a igreja também estivesse a par daquilo que Paulo estava ordenando por meio do Espírito Santo sobre como as coisas deveriam ser ou deixar de ser. Então é uma carta com um tom bem pessoal, mas que nem por isso ela deixa de ter esse caráter de que Paulo desejava, de que fosse as verdades expressas ali comunicadas para toda a comunidade. Então nesse semestre nós vamos voltar a essas duas cartas e tanto 1 Timóteo, 2 Timóteo, em conjunto com Tito, que é um outro que Paulo também, um pupilo de Paulo, que Paulo também está ali cuidando, pastoreando o coração desses homens, essas três cartas compõem um conjunto de cartas chamadas de cartas pastorais, né? Mas é um nome mais recente, mas no entanto, mais uma vez, não é por causa deste nome que a gente deve perder de vista a ideia de que importa que toda a comunidade esteja a par, né? Então estas cartas, elas foram escritas pelo apóstolo Paulo durante os seus últimos anos de vida.
Paulo está realmente já no seu limite ali, ele está quase na iminência de morte ali, então, nos seus últimos anos de vida, ele escreve essas cartas. Então, apesar desse tom pessoal nessas cartas, a formalidade com que Paulo se apresenta, porque, olha aí o versículo 1 e 2, que são os textos, é o texto dessa noite. E perceba essa certa formalidade com que Paulo se apresenta. Ele diz assim, ele inicia a carta: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Há uma formalidade aqui, porque ele afirma, Paulo, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Paulo tinha muita intimidade, Timóteo é um dos melhores amigos de Paulo. Ele não precisaria defender o seu apostolado ou coisa parecida, então isso é um indicativo de que ele desejava que toda aquela comunidade ficasse a par, por causa desse tom meio formal com que ele se apresenta, quase que como que dizendo, olha Timóteo, são conselhos para você, mas você vai ler para toda a comunidade, e aí toda a comunidade precisa saber que estes conselhos não são qualquer conselhos, quem está dando estes conselhos, que na verdade são ordens, orientações, é um dos apóstolos, eu sou esse apóstolo de Jesus Cristo. Então não deixa de ser uma validação para essa carta, essa formalidade aqui, para que Timóteo, esse jovem pastor, ganhe ainda mais autoridade diante daquelas instruções que estão ali por acontecer. Então, Paulo, ele havia deixado Timóteo em Éfeso. Então Timóteo, ele vai aplicar essas verdades aqui na igreja de Éfeso. Nós já estudamos, a carta aos Efésios, e mais uma vez aqui então, orientações ali para aquela região. E Paulo deixa Timóteo ali como seu representante. Então o apóstolo, ele tinha até o objetivo de em breve retornar ali para Éfeso, em breve, mas uma vez que ele percebeu que isso poderia demorar um pouquinho mais, e aí então ao invés dele falar em loco, ao vivo e a cores, ele não resiste, e vendo que não poderia estar com Timóteo rápido, ele tratou de dar orientações sobre como que aquele jovem pastor deveria cuidar da igreja de Éfeso. Então por isso que essas cartas surgem ali. Então Paulo escreve com um objetivo, o objetivo de encorajar Timóteo a perseverar no trabalho que lhe foi confiado. Esse é um dos objetivos dessa carta. Paulo deseja que Timóteo persevere no trabalho que lhe foi confiado. E com isso, a igreja de Éfeso, e na verdade, não só a igreja de Éfeso, mas a igreja ao longo dos séculos, chegando até mesmo em nós aqui, ganhou uma boa base sobre quais os fundamentos para uma igreja saudável. E aí então, em Timóteo, essa primeira carta de Timóteo, ela nos ajuda a ter uma boa base sobre o que é uma igreja saudável, ou o caminho que uma igreja saudável deve percorrer, para que ela se mantenha saudável, ou para que ela se aprimore agradando e louvando a Deus. Então, irmãos, essa introdução inicial da série, talvez ela pareça um pouco monótona, mas é importante a gente ter esses pressupostos aqui, que nos ajudam a olhar o contexto pelo qual essa carta foi escrita. E basicamente, então, Timóteo, no contexto com aquela igreja, ele precisaria se posicionar com coragem e firmado na sã doutrina. Por quê? Porque ele precisaria ali combater, primeiro, uma heresia que estava sendo implementada por falsos mestres na igreja. Então, mais uma vez, essa figura de falsos mestres como um problema dentro das igrejas. Não se sabe muito bem qual o nome dessa heresia, embora alguns falem do gnosticismo, mas ainda não era a época que isso foi implementado, então alguns falam de um início desse tipo de heresia, mas fato é que há alguns indícios ali de bagunça dentro da igreja. E Timóteo, ele vai precisar combater o ensino de falsos mestres, então Paulo está escrevendo, Timóteo, você precisa perseverar com coragem e firmado nessa doutrina.
O outro objetivo é porque Timóteo, ele precisaria também naquela igreja formar uma liderança eclesiástica que fosse capaz de cuidar e ser modelo para o rebanho. Então nós vamos perceber isso. Paulo deu esta responsabilidade para Timóteo, formar uma liderança eclesiástica que pudesse cuidar daquela igreja, daquela comunidade. E terceiro, um outro objetivo, Timóteo precisaria instruir todas as classes distintas que compunham ali a igreja de Éfeso. Jovens, moças, homens, mulheres, idosos. E é por isso que a gente vai encontrar nessa carta várias recomendações para Timóteo, que Paulo diz: olha, Timóteo, ao mais velho você faça assim. Com a moça, você faça desse outro jeito. Com os mais moços, daquele jeito. Orientações de como Timóteo deveria administrar aquela igreja, que nós sabemos, uma igreja composta de pessoas distintas, com necessidades distintas. E aí Paulo vai dando: olha, Timóteo, você como esse jovem cristão, deixa eu te dizer, vem cá, menino, deixa eu te ensinar aqui como é que você vai lidar com tudo isso, com cada uma dessas pessoas. Então Timóteo tinha uma árdua tarefa à sua frente, e Deus não deixou desamparado. O apóstolo Paulo foi o instrumento levantado por Deus para orientar o jovem Timóteo. E quando nós falamos jovem aqui, não pense em alguém com seus 17 anos. Timóteo provavelmente já deveria ter em torno dos seus quase 40 anos, se não já 40 anos, no contexto. Mas apesar disso, será visto como essa juventude, né? Então, é claro que um homem feito com responsabilidades, mas ainda assim, né, em relação ao apóstolo Paulo, alguém que precisava ainda crescer, se desenvolver, amadurecer. E Paulo então aparece ali. Ele não falou que Timóteo, eles tinham uma relação quase de pai e filho. Ele se apresenta para Paulo como um filho. Então, de fato, Paulo age aqui como esse pai espiritual de Timóteo, com essas instruções aqui para orientar o jovem pastor Timóteo, sobre como ele deveria se posicionar à frente daquela igreja. Ou seja, em linhas gerais, o propósito desta carta, 1 Timóteo, como resume bem o Carlos Oswaldo no seu livro Foco e Desenvolvimento, recomendo aí a leitura, recomendo a compra. Foco e Desenvolvimento, tem do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Carlos Oswaldo Pinto, já na glória com o Senhor. Ele propõe o propósito geral desta carta: capacitar Timóteo a fornecer uma orientação eficaz para a igreja de Éfeso, de modo que sua conduta seja coerente com seu caráter. Esse é o propósito geral dessa carta. A introdução da carta, ela é bastante simples. Ela nos apresenta Paulo como o autor, Timóteo como o destinatário, embora a gente saiba que Paulo pretendia que toda a igreja fosse alcançada. Timóteo, que é um genuíno discípulo de Paulo. E não só isso, nessa introdução, ele aponta para Deus como aquele que é capaz de dispensar graça, misericórdia e paz. Ou seja, mesmo nos versículos iniciais, nós percebemos algo precioso aqui. Deus chama, Deus envia e Deus sustenta aqueles que servem a sua obra. E isso vale para Timóteo e vale para você também. E vale para cada um de nós também. Deus chama, Deus envia e Deus sustenta. Nós já lemos o texto e, para fins introdutórios, que é o propósito aqui, para que a gente tenha um gostinho inicial dessa série, a saudação, então, versos 1 e 2, ela nos permite focar, primeiro, no próprio apóstolo Paulo, que é o autor desta carta, um representante divinamente ordenado por Jesus, o Messias. Então, Deus escolhe e envia os seus mensageiros. Apóstolo Paulo, a referência aqui. Apesar da identificação de Paulo, a primeira palavra que aparece no versículo 1 é o nome do apóstolo Paulo, mas apesar da identificação de Paulo como o autor dessa carta, e como o autor das pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito,
Nos últimos 200 anos, a autoria dessa carta tem sido desafiada. Alguns estudiosos modernos, eles tentaram negar que Paulo tenha escrito essas cartas. Mas os argumentos, na verdade, eles não se sustentam. As evidências, tanto internas quanto externas, elas apontam para o apóstolo como o autor legítimo. Apontam para Paulo como o autor, com essas cartas, então, perfeitamente se encaixando ali nos anos finais da vida de Paulo. Então, os temas são coerentes com o desenvolvimento da doutrina, na época em que essa carta está escrita, porque alguém alega, não, Paulo está tratando de temas que não são do primeiro século, são lá do segundo século, logo não pode ser ele que escreveu. Mas os temas, eles se encaixam perfeitamente na doutrina, na prática e no governo da vida da igreja durante aquele período ali, até antes dos anos 70. Então, o que Paulo está escrevendo e os temas que Paulo está tratando, apesar dos críticos, eles se adequam àquela época em que Paulo estava vivo mesmo para escrever. A outra crítica que fazem é quanto ao estilo, ao vocabulário. O pessoal vai comparar as cartas e vai dizer, não tem a mesma linguagem, não tem as mesmas palavras, mas isso também não tem muita base, porque nós podemos escrever documentos distintos. Então, embora o estilo e vocabulário seja de fato diferente das cartas anteriores, eles são compatíveis com o estilo paulino também de escrever. Então o pessoal também vai alegar que não pode ser Paulo o autor dessas cartas aqui, porque não há correspondente dos acontecimentos com o livro de Atos. Porque Paulo ali está em Roma, ali no capítulo 28, depois não nos conta mais o que acontece. Mas aí alguns vão deduzindo, ou vão inferindo, que nada impede, mas nós não temos um relato bíblico sobre isso, de que Paulo tenha sido então daquela primeira prisão em Roma, liberto, e aí então ele vivencia esses outros contextos, escreve as cartas a Timóteo, e aí depois novamente é preso, por Roma de novo, quando então é morto. Mas independente disso, nós cremos que o apóstolo Paulo, e não precisamos ter dúvida alguma sobre a autoria desta carta, o apóstolo Paulo é de fato o autor desta carta. Dito isso então, Paulo abre a sua carta com uma confirmação do seu apostolado mais uma vez. Paulo reafirma a sua autoridade, não porque houvesse dúvidas sobre o seu apostolado. Talvez alguém tivesse um ou outro, mas em outras cartas de Paulo ele teve que realmente defender o seu apostolado, porque o pessoal estava diminuindo, estava ridicularizando, não estava aceitando que Paulo fosse alguém levantado por Deus para ser o apóstolo. Então de fato ele teve que defender o seu apostolado. É curioso, porque ele fala, nossa, está se defendendo, está defendendo a si mesmo. Mas por que Paulo defendeu o seu apostolado? Porque ele sabia muito bem, ele teve um encontro cara a cara com Jesus, e aí então ele sabia muito bem que ele era o portador das boas novas, do evangelho, e no fim das contas toda a perseguição contra ele, na verdade não era contra ele, era contra o próprio evangelho, o próprio Cristo. Ele sabia disso muito bem, por quê? Porque inclusive quando Jesus vai ter com Paulo, naquele momento em que ele fica cego, Jesus pergunta para ele, por que me persegues? E ele estava perseguindo a igreja que estava nascendo ali. Então no fim das contas, quando a igreja é perseguida, no fim, é uma afronta contra o próprio Deus. E é por isso que Deus não se cala. E é por isso que nem mesmo Paulo pôde se calar. Então aqui, talvez não tenha essa necessidade de Paulo defender o seu apostolado para a sua igreja, embora ele reafirme a sua autoridade. Mas mais porque ele pretendia dar até segurança para Timóteo, como eu mencionei, dar mais respaldo para Timóteo e também para a igreja, de que as suas orientações sobre como a igreja deve se organizar não vinham do homem, mas do próprio Deus. Então é necessidade dele mais uma vez evocar ali a autoridade apostólica. Então a igreja não foi criada pelo homem, ela foi criada pelo próprio Deus. E como foi criada por ele, então é ele que diz como é que a igreja deve ser, como ela deve agir, quais os trilhos que ela deve trilhar. E aí a igreja então se dobra. E aí Paulo está apontando para Timóteo para que ele se dobre
diante das orientações dadas por Deus. Irmãos, os apóstolos, eles foram agentes de Deus para a consolidação da sã doutrina, porque eles foram inspirados por Deus para escrever as Escrituras. Glória a Deus pela vida desses homens, que eram pecadores, mas que foram escolhidos por Deus para firmar essa doutrina, esta palavra maravilhosa, palavra de Deus que nós temos nas nossas mãos. E eles também foram agentes de Deus para a consolidação da igreja. E as cartas de Paulo não nos deixam mentir. Ele escrevendo preocupado com cada uma das igrejas, dando orientações, exortando duramente mesmo, em alguns momentos, quando se fez necessário. Deus usou os apóstolos para escrever a palavra e para consolidar a sua igreja. Então, quando Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus aqui, ele assume com clareza a autoridade necessária para dizer o que está prestes a dizer. E ele também faz questão de dizer que este apostolado que ele recebeu foi por ordem divina. Não é isso que o texto diz? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandamento de Deus, pela ordem divina. Essa ordem, ainda de acordo com o verso 1, tem uma origem dupla: de Deus Pai, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Não é comum a gente ver o apóstolo Paulo falando de Deus Pai como nosso Salvador. Geralmente essa expressão ela é atribuída a Cristo. Mas aqui Paulo está apontando para a fonte última da salvação cristã. E nós sabemos muito bem que o papel da Trindade na salvação é muito claro. Na carta aos Efésios mesmo, o capítulo 1, nos apresenta um hino de louvor à Trindade pela salvação. Deus Pai, Ele é bendito porque Ele nos abençoou, nos escolhendo nele antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou, Efésios 1, versos 3 e 4. Deus Filho é bendito por ser aquele que nos redimiu pelo seu sangue, Efésios 1, 7. E Deus Espírito Santo, Ele é bendito porque Ele nos cela como garantia da nossa salvação, como propriedade de Deus. Então Paulo se refere a Deus Pai como Salvador, porque Ele é aquele que planejou, fez todo o plano redentivo, e aí então enviou o seu Filho, que executou, e o Espírito Santo então cela todo aquele que nele crê, e aí então é garantia. E aí então nós vemos a trindade desse Deus que é um só, mas cada um ali, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com um papel relevante dentro da trindade. E aí nesse sentido que Paulo se refere a Deus Pai como o nosso Salvador, aquele que não nos deixou desamparados, o seu plano redentivo está em ação. E Deus Pai como Salvador também não é um conceito estranho, porque todo o Antigo Testamento partilha desse conceito mesmo. Os salmos apontam para Deus como o grande Salvador. Então, o que pode também ter levado o apóstolo Paulo, aqui nessa introdução, a apontar para Deus como Salvador, é porque naquele momento, naquela época, o termo Salvador estava sendo aplicado a Nero. Então, Paulo já está querendo dizer aqui, deixar bem claro, o único Salvador é Deus. Se tem outros aí, reivindicando ser chamado de Salvador, deixa eu já de cara aqui, eu sou o apóstolo de Cristo, ordenado por Deus, o nosso Salvador. Então Paulo estaria destacando que o único Salvador é Deus e não o homem. Ao se referir a Jesus como a nossa esperança, Paulo de certa forma então coloca os nossos olhos, tanto no poder do Evangelho, que é o poder de Deus para nos salvar, quanto na esperança que temos do retorno de Cristo Jesus. Então Paulo aponta para a Trindade, aponta para Cristo, aponta para a esperança que temos em Cristo nessa abertura dessa carta. É isso que vai dar respaldo, vai dar sustância para todas as orientações que Timóteo vai receber. Então, Paulo foi comissionado por Deus Pai, mas também foi comissionado por Deus Filho,
Ele coloca Jesus em pé de igualdade com Deus Pai. Ele está dizendo com todas as letras: Jesus é Deus, Jesus é Deus. E é esta verdade, Timóteo saber que Paulo foi comissionado pelo próprio Deus, por Cristo Jesus, isso deve fortificar Timóteo. Isso deve fortificar Tito a se posicionarem diante das instruções que Paulo estava dando por meio da carta, e não só isso, diante da missão que eles mesmos receberam. Irmãos, então, se o versículo 1, ele nos mostra quem escreve e com que autoridade ele está escrevendo, o versículo 2, ele nos revela para quem essa carta foi escrita e por que esse destinatário era tão especial. Então, o segundo ponto da nossa mensagem tem a ver com o destinatário. Se o primeiro é o autor, o segundo ponto é o destinatário, esse discípulo genuíno de Paulo. Deus conecta vidas para executar a sua missão. Ele nos conectou, irmãos, como igreja, para que a missão fosse feita aqui nesta igreja e em Taguatinga, ao redor do mundo. Eu escrevo a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo se refere a Timóteo como um verdadeiro filho na fé. O primeiro contato que Paulo tem com Timóteo, que nós sabemos que está relatado nas Escrituras, está lá em Atos capítulo 16. Paulo, ele chega em Derbe e em Listra, e ali ele encontra um discípulo chamado Timóteo, que é filho de uma judia crente, mas de pai grego, casamento misto aqui. Timóteo, nessa altura, ele tinha um bom testemunho dos irmãos ali daquela região. E Paulo, vendo isso, vendo o potencial de Timóteo, o texto ali no capítulo 16, diz que Paulo quis que Timóteo fosse com ele, e por isso o circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, que sabiam que o pai de Timóteo que o pai de Timóteo era grego, né? Ali em Atos 16, 1-3, você consegue ver isso. E a partir daqui, um relacionamento profundo de cuidado e crescimento espiritual firmou-se entre Paulo e Timóteo. Um relacionamento de cuidado mútuo, porque nós vemos o carinho que Timóteo tem também por Paulo, de um cuidado de um discípulo. E Deus deseja que essa dinâmica seja uma realidade na minha e na sua vida também. Esse tipo de relacionamento com propósito que visa a glória de Deus. Timóteo, ele foi criado ali com a influência das escrituras hebraicas, por meio da instrução da sua mãe, Eunice, da sua avó Lóide, vocês conhecem a história, mas apesar disso, provavelmente não eram legalistas no sentido de cumprir exatamente tudo, mas até porque o pai era grego, ele não era circuncidado. Paulo, então, ele circuncida, porque Timóteo é judeu, né, também ali, então ele faz isso por causa dos demais judeus, né? É Paulo adaptando-se aos contextos para não escandalizar alguns aqui. Então, é provável que Timóteo ele tenha se convertido durante ali a primeira viagem missionária de Paulo, e aí então o episódio de Atos 16 ocorre anos mais tarde, quando Timóteo já era aí um jovem obreiro cristão reconhecido ali na comunidade, e ele inclusive foi reconhecido antes de partir em sua primeira viagem com Paulo. Timóteo, ele foi reconhecido pelos presbíteros da igreja de Listra. Em 1 Timóteo 4,14, Paulo vai exortar Timóteo a não ser negligente com o dom que ele recebeu, inclusive com a imposição das mãos dos presbíteros. Então Timóteo, ele foi chamado por Paulo, já estava a serviço, já estava dando frutos, e Paulo então, vendo aquilo tudo, chama Timóteo para perto dele e passa a andar com Timóteo, e aí então ele é reconhecido, inclusive pelos presbíteros. Timóteo se tornou para Paulo então um dos seus amigos mais próximos. O apóstolo valeu-se dele, tanto quanto de Tito, como seu representante em alguns momentos, não só agora em Éfeso, né, mas na Macedônia, na Caia, e agora também em Éfeso.
Quando Paulo estava em outro canto, estes homens estavam fazendo a obra, orientados por Paulo, seguindo as ordens do apóstolo Paulo. A parceria aqui entre estes dois homens foi grande, a ponto do apóstolo Paulo desejar que Timóteo estivesse ao lado dele no final da sua vida. Lá em 2 Timóteo 4,9, Paulo está ali, ele já está dizendo, olha, mas ele está falando, Timóteo, vem ter comigo, traz aí minha capa, os meus livros, vem aqui, a coisa tá pegando para o meu lado. E aí ele quer os seus perto. Acredito que num momento desse, diante da morte, nós queremos aqueles que mais amamos próximos da gente ali, nesse momento de despedida, que é um até logo para nós que estamos em Cristo Jesus. Nem sempre isso é possível, mas eu fico imaginando, naqueles casos em que isso é possível, essa mistura, né, de dor, mas naquele que está partindo, de querer os que estão próximos, os seus ali, com a palavra de consolo. E Paulo faz isso, revelando mesmo que não era qualquer relacionamento que eles tinham ali. Timóteo é tido como esse legítimo filho na fé. É até um contraponto, talvez, ao fato de que ele era filho de grego, e provavelmente os judeus olhavam para ele não como um filho legítimo. Isso aí não é legítimo, o pai não é judeu, o pai é grego. Talvez os judeus olhavam desta maneira, e aí Paulo, ele olha e fala, mas Timóteo é um verdadeiro filho na fé para mim. Estou escrevendo para você. Ele é tido como esse legítimo filho, em parte porque Paulo, ele foi um instrumento de Deus para a conversão de Timóteo, talvez não diretamente, mas em virtude do seu trabalho missionário ali em Derbe, em Listra, então onde a mãe, a avó podem ter sido alcançadas pelo Evangelho, consequentemente Timóteo ali, provavelmente na sua adolescência, se converte. Então ele é legítimo filho da fé não só pela influência do ministério do apóstolo Paulo naquela região, mas porque Timóteo seguiu fielmente o ensino e o exemplo do apóstolo Paulo. E essa parceria, essa preocupação mútua, que ficará cada vez mais visível quando nós analisarmos a relação entre Paulo com Timóteo, é mais que uma expressão de amor. Ela nos serve de modelo sobre o tipo de relacionamento que Deus espera na sua igreja. Ninguém na igreja deve andar sozinho, nem mesmo a liderança deve andar sozinha, independente. É necessário ter essa mutualidade de amor, de cuidado, de exortação, que é cuidado, para que todos nós venhamos a ser semelhantes a Cristo Jesus. E o jovem pastor Timóteo, ele precisava desse encorajamento, dessa direção, e Deus levantou o apóstolo Paulo como um instrumento, não apenas para a salvação de Timóteo, mas também, anos mais tarde, para o crescimento e desenvolvimento desse homem dentro da obra de Deus. Que Deus nos permita, como homens nesta igreja, desenvolver esse tipo de relacionamento, essa parceria que promove a glória de Deus. Mas Paulo não apenas entrega autoridade ou reconhecimento, ele sabe que Timóteo, ele precisa mais do que títulos. Então ele não está entregando, Timóteo, vai lá e fala, porque quem está te ordenando, quem está te dando essas diretrizes, sou eu, o apóstolo de Cristo ordenado por Deus. Paulo sabia muito bem que Timóteo não bastaria apenas esse tipo de documento, esse tipo de respaldo. Ele sabe que Timóteo precisa de recursos espirituais que só Deus pode dar. E aí então, nessa introdução desta carta, e é o terceiro ponto aqui da nossa pregação, Paulo tem o desejo de Paulo para Timóteo é de que Deus dispense graça, misericórdia e paz para que ele faça essa obra. Então, para a obra que Timóteo precisava realizar, a intervenção de Deus derramando sobre ele graça, misericórdia e paz era imprescindível. E na verdade essa é a necessidade de todo cristão.
Mas certamente conduzir uma igreja, tendo que lidar com tantas dificuldades ali, e ainda tão novo, seria necessário essa capacitação que vem do próprio Deus. E Paulo sabia disso muito bem. E é provável então que diante dessas tamanhas dificuldades, o jovem Timóteo estivesse desanimado. É provável. Em 2 Timóteo 1,4, Paulo vai mencionar lágrimas. Timóteo, eu estou sabendo das suas lágrimas. Eu desejo em breve estar com você. E ele insiste para que ele permaneça em Éfeso. No versículo 3 ele vai falar sobre isso. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Então, diante disto, e desse provável desânimo de Timóteo, frente às dificuldades e o que estava por vir ali, Paulo já começa a sua carta com aquilo que só Deus pode oferecer: graça para continuar, misericórdia para os dias de falha e paz para os momentos de conflito. É isso que ele está desejando para Timóteo. Seja forte e corajoso, porque o Senhor derramará sobre ti da graça, da misericórdia e da paz que procede dele e de Cristo Jesus para o cumprimento desta missão. O tripé de sustentação para qualquer servo de Deus, então: graça, misericórdia e paz. E é diferente de outras saudações, que geralmente nós temos graça e paz. Mas aqui Paulo decidiu e achou necessário que a misericórdia dispensada por Deus fosse sobre a vida de Timóteo. E como eu falei, misericórdia como este recurso para os dias de falha, que certamente o jovem pastor ali enfrentaria, em virtude dele próprio. Graça é essa capacitação, irmãos, imerecida de Deus para realizar o que nós não conseguimos por nós mesmos. Misericórdia é o alívio e o cuidado de Deus diante das nossas fraquezas e quedas. E paz é esse estado de estabilidade aí interior, mesmo quando as circunstâncias exteriores estão hostis. Embora a gente também possa olhar para a graça, misericórdia e paz e atrelar diretamente ao Evangelho, onde nós percebemos a graça, a misericórdia e a paz. Deus nos dando o que nós não merecíamos por misericórdia e aí então nos reconciliando, porque nós estávamos inimigos de Deus sem Cristo, mas agora em Cristo temos paz para com Deus. Timóteo precisava das três, e nós também. Essas três palavras não são apenas para pastores. Toda a igreja precisa de graça, de misericórdia e de paz, para cumprir a sua missão, para enfrentar essa vida mesmo, nesse mundo de trevas. Só o Senhor pode dispensar sobre nós graça, misericórdia e paz, não importando as circunstâncias. Então, ao olharmos para os 2 primeiros versículos desta carta, nós percebemos que não há nada acidental na vida da igreja. Paulo não era apenas um líder carismático, ele era um enviado de Deus com autoridade apostólica. Timóteo não era apenas um jovem talentoso, ele era um filho na fé, chamado para um ministério desafiador, e o que o sustentaria não seria a sua habilidade, mas a graça, a misericórdia e a paz que vem de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Essa então não é apenas, irmãos, a história de 2 homens aqui. É a história da igreja, é a nossa história também. Nós somos um povo chamado por Deus, sustentado pela sua graça, enviado ao mundo para viver e proclamar o Evangelho. Então que essa introdução desta carta de 1 Timóteo, ela nos lembre, simplesmente, mas algo tão fundamental, que pode ser a razão pela qual eu e você andamos tão descontentados, entristecidos, enfraquecidos. Que essa introdução simplesmente nos lembre que nós não estamos sozinhos em nossa caminhada.
O Senhor Jesus Cristo colocou no nosso caminho Paulos, e certamente colocou no nosso caminho Timóteos, para que você discipule, para que você cuide, para que você seja esse instrumento de Deus, de encorajamento e de oração e intercessão sobre a vida desses. Que esta introdução nos lembre que Deus ainda levanta instrumentos para nos edificar, para cuidar de nós. A coisa está difícil. Quando nós olhamos lá para fora, está muito complicado. No mundo gospel, é de arrepiar todos os cabelos do corpo. De tamanhas aberrações sobre o povo fazendo o que bem entende, ou colocando as suas ideias sobre o que deve ser a igreja. E não é a palavra de Deus que conduz como nós devemos ser, mas é os nossos gostos pessoais, mas isso não tem nada a ver, mas isso aqui é muito radical. E aí então, quando alguém se posiciona biblicamente para apontar o caminho, é tido como fundamentalista, é tido como radical. Paulo está fortificando Timóteo. Timóteo, ser prudente, prega a palavra, quer oportuno ou não, se posicione. Deus levanta instrumentos para nos edificar. Feliz foi Timóteo, que teve o apóstolo Paulo, homem piedoso, homem cheio do Espírito Santo, mas que se declarou: sou o maior dos pecadores, o que só comprova a grandiosidade, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele mesmo declarou isso, porque Deus havia dito para ele: a minha graça te basta. E que essa pequena introdução também nos lembre que tudo o que nós precisamos para viver com fidelidade já foi garantido em Cristo Jesus para nós. Ele ordenou, Ele capacitou, Ele chamou. Imagina, Paulo é esse perseguidor da igreja, e que aqui se declara, é uma declaração de amor que Paulo está fazendo aqui. Eu escrevo para você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que privilégio é ser um instrumento de Deus sobre a vida de alguém, de salvação. Você já teve esse privilégio, meu irmão, de proclamar o verdadeiro evangelho para alguém e ver o poder de Deus agindo na vida dessa pessoa, e essa pessoa ser transformada. Você precisa ter isso, por quê? Porque você é a igreja. Jesus te comprou e te deu essa missão. Ore, clame ao Senhor, para que você seja esse instrumento. É um privilégio ver o poder de Deus agindo na vida dos nossos irmãos. Esses são os privilégios pastorais. Certamente, diante de tantas dificuldades, você ver o poder de Deus transformando casamentos destruídos, transformando relacionamentos. Que privilégio! E esse privilégio não precisa ser restrito a pastores e missionários, porque você é filho de Deus. Você tem o Espírito Santo e esta palavra, e Deus quer usar você para proclamar o verdadeiro evangelho. E não só isso, para a edificação da igreja, porque não há pastor, por melhor que seja capaz de pastorear e discipular individualmente cada um aqui nesta igreja. Todos nós temos essa responsabilidade. À medida em que você não lê a Bíblia, à medida em que você esfria na fé, você deixa de ser esse instrumento dentro da igreja, e todos sofrem. E todos sofrem. Não coloquem sobre mim a responsabilidade que é sua, de obedecer ao Senhor Jesus, sendo um instrumento de edificação da igreja. Você tem um papel, eu tenho o meu. Não dá para terceirizar esse papel. Eu sou um pastor em tempo integral, mas vocês não pagam o meu salário como numa empresa. Eu não sou empregado, e nem pastor em nenhum lugar é empregado. Eu estou falando isso em que sentido, irmãos?
no sentido de você achar que pode delegar para mim, por causa de um sistema como esse, e está certo. Inclusive nessa carta Deus vai orientar para que a igreja cuide mesmo dos seus pastores nesse sentido, mas cuidado, para não delegar nessa lógica empresarial, porque a igreja não é empresa. O jeito de organizar uma igreja e os alvos de uma igreja não devem ser igual de uma empresa, não. Embora, claro, tem recursos importantes da organização, da sistematização, é legal, vamos ver o que a gente faz, o que não faz, onde a gente automatiza ou não, mas a palavra que tem que ser o nosso guia. E aqui nessas cartas nós vamos encontrar diretrizes sobre como a igreja deve vivenciar. Nós precisamos viver com fidelidade esse chamado que nós recebemos, meus irmãos. Como igreja, então, sejamos um povo que honra essa verdade, firmados na palavra, comprometidos com a missão e sustentados diariamente pela graça e pela misericórdia e pela paz do nosso Deus. E aí eu encerro com 2 perguntas. Quem são os Timóteos que você pode encorajar, que você deve servir, exortar, cuidar, como um pai cuida de um filho? E quem tem sido o seu Paulo? Porque devemos honrar quem merece honra. A igreja cresce, irmãos, quando nós nos tornamos instrumentos na vida uns dos outros. Esse é um trabalho da igreja. Não é um trabalho de um homem só. Mas eu creio que Deus tem agido em nosso meio. E Ele é poderoso. Porque alguns antes nem falavam com ninguém, mas hoje já andam num discipulado com alguém. Não é verdade? Pouco a pouco, Deus fazendo a sua obra em nosso meio. Apesar de você, apesar de mim. É com as tuas forças, é com o que você tem nas mãos. E é assim que Deus vai dando crescimento. Este relacionamento de Timóteo com Paulo, de Paulo com Timóteo, tem muito a nos ensinar. Que essa palavra possa nos encorajar a nos dispormos aqui, cada um assumindo as suas responsabilidades, porque não deixa de ser um grande chamado de Paulo a Timóteo, para ele se ter postura de homem, de cuidador, de pastor sobre aquela igreja. Não vamos amenizar isso. Paulo está chamando Timóteo para se posicionar como pastor, firmado em Cristo, né? E aí toda a igreja, cada um cumprindo o seu chamado, cumprindo o seu papel, Deus é exaltado, glorificado cada vez mais. Que assim seja sobre a sua vida, meu irmão. Que você aceite essa palavra e seja um instrumento de Deus nesta igreja. Porque é um privilégio. E você pode passar sim por essa vida desperdiçando esse grande privilégio. Ok, você não vai perder a sua salvação por causa disso, não. Salvação não se perde. Mas o privilégio, o galardão que Deus tem reservado para aqueles que se submetem, só Ele sabe como é que vai ser tudo isso. Mas eu quero fazer parte daqueles que não correram em vão, daqueles que as obras ali não queimam como a palha. Que Deus nos ajude. Amém, igreja? Vamos orar. Poderoso Deus, eu quero agradecer junto com os meus irmãos por essa santa palavra, porque há tantos anos atrás o Senhor chamou Paulo, esse homem perverso, zeloso na sua própria força, mas ali capaz de segurar as vestes daqueles que matavam Estevão, compactuando com a morte de um santo teu, que quando olharam para o rosto dele, viram como quase que como um anjo, Paulo ali segurando as vestes, incentivando a morte da tua igreja. E o Senhor, como é um Deus que faz milagres e que surpreende, pegou aquele homem, quebrantou o seu coração e o levantou como apóstolo aos gentios. E este homem foi preservado por ti, guardado por ti até o fim, com sofrimentos inimagináveis a nós, chicoteado, sofrendo por amor ao teu evangelho. Que exemplo é o apóstolo Paulo,
E Ele investiu na vida de Timóteo com tanto amor, com tanto zelo, visando a glória do Teu nome. Obrigado, Deus, porque é possível viver esse tipo de relacionamento. Mas, ó Deus, nos ajude, porque em nós mesmos não há força para viver esta dinâmica que o Senhor deseja na nossa igreja. Não há forças em nós mesmos, porque o nosso coração se acomoda e quer ficar na zona de conforto, perto daqueles que nos agradam, que nós temos afinidades, mas a Tua obra é tão maior, Então que o Senhor nos ensine como igreja a levantarmos os nossos olhos e olhar além da nossa família, olhar além dos nossos amigos de infância e olhar para a obra que o Senhor está fazendo em nosso meio e que o Senhor deseja usar a cada um de nós aqui, como alguém que se levanta para proclamar o verdadeiro evangelho, para cuidar e para ser cuidado. Então que esta dinâmica de relacionamento nos seja a base, relacionamentos piedosos, seja a base para vivermos o que é ser igreja e em tudo que nós vamos aprender nesta carta. Que o Teu nome seja exaltado e que naquilo em que já estamos vivendo, que possamos glorificar o Teu nome, porque é fruto do Teu Espírito Santo em nós, da ação tão somente Tua sobre nós, mas naquilo, Deus, em que estamos frágeis, estamos debilitados, ou até andando na outra direção, que o Senhor, na força do Teu Espírito Santo, nos instrua, nos ensine e encontre em nós um coração quebrantado, disposto a fazer a Tua vontade. Que esta igreja se dobre diante da Tua palavra e que o Senhor faça de nós, de fato, uma igreja saudável em todos os sentidos possíveis. Nós queremos, Pai, fazer a Tua vontade. Nos levanta, nos fortifica para a Tua boa obra. Alcança, Pai, por meio das nossas vidas, aqueles que devem ser salvos. Capacita aqueles que já têm andado, pequenos passos de cuidado mútuos. Fortifica, fortalece. Essa é a minha oração sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos que congregam aqui nesta igreja, que o Senhor nos colocou aqui. Então, Deus, eu oro assim pelo Teu nome santo, Jesus. Amém.